Graça e paz, irmãos. É muito bom nós falarmos sobre família. Esse é o mês da família. Nossa igreja dedica esse tempo para tratarmos de assuntos referentes à família. Aliás, é bom lembrarmos de que a igreja trata de assuntos muito importantes. E não é por acaso que falar de família veio depois de falarmos o mês todo sobre a escola bíblica dominical. Falarmos sobre a palavra de Deus, sobre a importância de meditarmos, de estudarmos a palavra do Senhor. Mas no mês da família, os irmãos têm sido abençoados com a palavra do Senhor, tanto no domingo de manhã, nas quartas-feiras, agora com os devocionais diários, que nós temos para orar pela família. Irmãos, eu creio que não houve tempo mais importante do que nós estamos vivendo para nos preocuparmos, orarmos pela família. A família, como os irmãos têm ouvido, principalmente pelo pastor Fernando, por quem nós devemos orar, para que Deus esteja recuperando a saúde do pastor Fernando, que passou pela cirurgia em seu joelho na quarta-feira, graças a Deus ele já está em plena recuperação. Mas a família tem sido já há algum tempo alvo do inimigo. O inimigo, ele tenta de todas as maneiras destruir, desestabilizar a família. E a família tem a sua estrutura, não é? E dentro da estrutura da família, hoje, nós estamos homenageando um dos pilares, ou o pilar mais importante dessa estrutura, que é a mãe. E eu me sinto privilegiado por estar nesse momento aqui para falar à igreja, em especial às mães, dizendo que vocês, mães, são, sim, os pilares, ou o pilar, eu falo de experiência própria, mais importante na família. Eu, pai, você, pai, nós homens somos importantes, temos nosso papel importante na família, mas a mãe, ela é de suma importância na estrutura familiar, como um dos pilares mais importantes. É claro, você vai lembrar que o pilar maior ou mais importante, aquele que sustenta toda a família, é Deus. Aliás, ele nem é o pilar, ele é a base de toda a família, de toda a existência humana, é a base da nossa própria existência. Mas nenhum de nós aqui, falou bem a irmã Patrícia, que fora Adão e Eva, todos nós nascemos de uma mãe. Passamos um tempo aí no ventre de uma mãe, das nossas mães. Então, nós precisamos lembrar de que dentro da estrutura familiar, você, mamãe, a sua mãe ou as mães são de suma importância. E eu, lendo a palavra do Senhor, comecei a lembrar de algumas mulheres que a Bíblia cita e destaca das suas qualidades, E lembro, por exemplo, de uma mulher que queria ser mãe e não conseguia, não podia, e ela disse para o seu esposo: eu preciso ter filho, senão eu vou morrer, prefiro morrer. Foi Raquel, falou isso para Jacó falou: mas eu não estou no lugar de Deus para resolver o seu problema. Mas Deus ouviu Raquel e ela teve seus filhos. Lembro de Ana, que implorou ao Senhor, se colocou diante do Senhor, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhe desse o filho, pois enquanto ela não o tinha, ela vivia humilhada, ela vivia subjugada pela sua parceira. Na época ainda a Bíblia diz que o homem poderia ter outra mulher para que pudesse ter filho, e Ana tinha a sua concorrente lá, a Penina, que ficava sempre ali no seu pé, humilhando-a, e ela se sentia humilhada.
Mas é claro, não vou esquecer de Joquebede, mãe de Moisés, que teve aqueles momentos de angústia por ver a possibilidade de seu filho morrer nas mãos de Faraó. Enfim, são várias mulheres que nós vemos citadas na Bíblia. Além de, é claro, não podemos esquecer, aliás, jamais vamos esquecer da própria mãe de Jesus, Maria, né, que foi a mulher que deu o seu ventre para que Jesus Cristo pudesse ser gerado. Mas em nenhum momento ela, Maria, requereu para si qualquer adoração, qualquer manifestação de adoração, porque ela mesma disse que o seu coração se alegrou no Senhor, o seu Salvador. Mas é claro, ela tem um papel fundamental também na formação da família, principalmente das famílias cristãs, da família do Senhor Jesus Cristo. Mas lendo a palavra do Senhor, eu estou passando aí por algumas leituras e passei por Timóteo. As cartas que Paulo escreveu a Timóteo. E achei interessante, não é? Paulo escreve essas cartas, ele foi preso 2 vezes, pelo menos, né? Várias vezes Paulo foi preso. Mas quando ele estava preso em Roma, ele viveu a liberdade, né? Um preso que tinha a liberdade de ter uma casa, né? De morar em uma casa, né? Mesmo preso, e ali ele teve liberdade de escrever quase que todas as suas cartas. Mas no caso da carta que ele escreve a Timóteo e a Tito, ele estava preso, mas não agora gozando dessa liberdade que ele tinha quando ele estava em Roma. Agora Paulo estava preso mesmo em uma masmorra, acorrentado, não é? Sofrendo, e com certeza ele já tinha a sensação de morte. Ele já estava percebendo que a morte estava próxima dele. E ele então escreve a primeira e a segunda carta a Timóteo. Mas na segunda carta, na introdução da carta, eu quero então meditar com os irmãos nessas palavras que Paulo direciona a Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 1 em diante. Paulo, o apóstolo, se você puder, pode abrir sua Bíblia aí para nós lermos juntos. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Muito bem, até aqui só nós vamos ler. Eu imagino que se alguém que estava em uma prisão, sofrendo ali, por conta de estar encarcerado, estar preso mesmo, literalmente preso, escreve para alguém, né, alguém da sua confiança, do seu relacionamento, um filho, e Paulo chama Timóteo de seu filho na fé, um dos mais chegados dele, né? E ele então, escrevendo essa carta a Timóteo, ele teria, como teve, aliás, não é que teria, ele teve muitos assuntos para tratar com Timóteo, preparando Timóteo para
continuar o seu ministério, sabendo da importância e das dificuldades que ele encontraria por ser um pastor novo, jovem. Então Paulo deixa Timóteo, tanto na primeira carta como na segunda carta, muito preparado, muito instruído no que ele deveria fazer. Pregar a palavra, se preocupar com as pessoas em todos os aspectos. Ele vai falar, foi na primeira carta, da preocupação com a família, não é? Nós lemos domingo pela manhã e domingo à noite passada. Paulo falando para Timóteo que ele e aqueles que estariam sob o seu pastoreio, deveriam se preocupar com a família, deveriam cuidar da família, e ele diz para que aqueles que não cuidam da família, eles não é que têm fé, negam a fé e se tornam ou se apresentam piores do que aqueles que não conhecem Jesus Cristo, aqueles que são chamados por Paulo de incrédulos. Então há essa preocupação com a família. Mas eu quero destacar nessa noite a lembrança que Paulo faz de Timóteo e vê em Timóteo algo muito especial. Timóteo era um homem de fé. A fé que Timóteo tinha foi um legado, foi uma herança recebida da sua mãe e da sua avó Lloyd, sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Aí, irmãos, eu fiquei pensando que nós, hoje, a nossa igreja, temos mulheres, mães, que têm os seus filhos, geraram os seus filhos e para os seus filhos deixaram esse legado de fé. E Paulo fala mais ainda de uma fé não fingida. Né? Eu não sei se é possível fingir a fé, não é? Se ele diz que é uma fé não fingida, é porque pode ter uma fé fingida. Fingida aos olhos humanos, né? Porque para Deus, diante de Deus, não existe como você ou eu, qualquer pessoa, fingir. Mas Paulo destaca que a fé que Timóteo tinha foi uma herança que ele recebeu da sua mãe, que consequentemente recebeu da sua avó, e ele diz que a fé que ele tinha não era uma fé fingida. Aí eu fiquei pensando, quem nós poderíamos dizer hoje que você, mamãe, você, vó, não é? Você, avó, mamãe, vovó, está deixando, está passando para a sua filha, o seu filho, para a sua neta, os seus netos, este legado de fé. Jesus disse que no final dos tempos, lá em Mateus 24, ele vai dizer assim, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Jesus já previa que a fé começaria a minguar, a ser dizimada, ao ponto de ele, quando voltar, não encontrar fé, ou questionar, será que o Senhor vai encontrar fé na terra? Então, irmãos e irmãs, principalmente a mamãe, que é avó, não é? Mas a mãe que um dia será avó também. Deixe esse legado para os seus familiares, para os seus filhos. O legado da fé. Como é bom, nós filhos, agora eu já sou até avô, não é? Mas eu tive uma mãe, tive uma avó também. Lembrar que a minha mãe ou a minha avó eram mulheres de fé. Ah, pastor, mas isso não é tão difícil. Não é. Irmãos, hoje nós vivemos tempos em que mães não são mais mães. São mães biológicas, mães para procriar, não é? Desculpe a palavra, colocar filhos no mundo, mas que não tem fé, mas que não tem compromisso com Deus, porque eu creio que para ter fé, a fé, ela vem por ouvir
ouvir a palavra de Deus, a fé vem por experiências com Deus. Fé não é distribuída na hora do culto, na reunião de oração, no culto de oração da igreja, onde eu clamo, Senhor, dá-me fé. Quando pedimos fé, pedimos provações, pedimos experiências com o Senhor, e a palavra do Senhor diz que as provas, elas vão gerar em nós fé, mas a fé é produto de uma comunhão viva com Deus. E comunhão viva com Deus passa por alguns caminhos que você, mamãe, você, vovó, eu, avô, pai, precisamos ter. E olha, que eu estava pesquisando aqui no texto, quando se fala de Loide ou fala de Eunice, a avó e mãe de Timóteo, nem cita o seu pai. Só diz que o pai de Timóteo era grego, né? Timóteo era filho de uma judia, que errou, né, em casar-se, vamos dizer assim, dentro da estrutura familiar judaica. Ela casou-se com um grego e Timóteo nasceu. Timóteo foi circuncidado para não criar problema lá com Paulo, quando estava nas sinagogas, mas o nome do pai de Timóteo não aparece em lugar nenhum na Bíblia. Certo? Ele teve um pai, com certeza, senão ele não teria nascido. Mas eu digo para os irmãos e principalmente para as mães, para as mulheres, que a fé vamos dizer assim, a fé que vai ser mostrada, vivida, que não é fingida, ela passa por alguns caminhos. Primeiro, experiência com Deus, experiência com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai brotar ou vai fazer nascer em mim a fé, que vai me dar forças para vencer as lutas e, ao vencê-las, ter a fé acrescentada. Irmãos, e como quando lembramos de mulheres que até, vamos para a palavra, que foram alistadas como mulheres de fé, nós sabemos que todas elas passaram por experiências muito profundas com Deus. Como no caso eu citei Raquel, não é? Eu citei Joquebede, eu citei Ana, mas podia ter citado também a esposa lá do Jefté, né, que viu o seu marido prometer a Deus que daria, fez aquela promessa absurda e ele teve que cumprir e oferecer a sua filha em sacrifício ao Senhor. Mas poderia lembrar daquelas mulheres que tiveram aquelas experiências, como a mulher, a sunamita, com Eliseu, e a viúva de Serepta, que teve seus filhos ressuscitados, né? E a viúva, a sunamita, até disse para Eliseu, olha, eu não tinha pedido ao Senhor, eu não falei para o Senhor me dar filho nenhum, o Senhor veio me dar, agora ele morreu, não é? A morte, a dor, a enfermidade, ou as dificuldades que passamos na vida, elas nos traz fibra, nos traz força, nos traz fé. E as nossas mães, a sua mãe, as mulheres que passaram aqui por essa igreja ou em outras igrejas, muitas provaram a sua fibra, a sua fé, fruto de experiência com Deus, de situações que as levaram a depender do Senhor. E aí, além da palavra de Deus, eu acrescento mais alguma. A fidelidade. Eu creio que fé e fidelidade, obediência, elas caminham muito próximas, quase que de mãos dadas. Então, mamãe, se você quer que o seu filho, a sua filha, a sua neta herde de você esse bem que é supremo, a fé, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. O mundo vive uma crise de fidelidade em todos os sentidos também.
Mas quem é fiel não pode ser fingido. Ou não se pode ser fingido e ser fiel. Fiel no quê? Fiel em tudo. Fiel no compromisso com o Senhor, na palavra, no procedimento, enfim, em tudo. Então, um dos caminhos, ou o segundo caminho que eu penso aqui para nós, para você, mamãe, para você, avó, para nós, irmãos e igreja, no mês da família, para deixarmos esse legado para os nossos, é ser fiel, ser apegado, buscar a palavra do Senhor, mas também ser fiel ao Senhor. Além disso, precisamos mostrar a nossa fé, ou deixar esse legado para os nossos, como a fé que vem através do nosso trabalho que executamos para a família, mas também para o Senhor. As mulheres, não é nenhuma novidade para os irmãos ou para a igreja, que as mulheres, além de ser a estrutura ou pilar, um dos pilares principais da família, também é da igreja, não é? Ai dos pastores, ai dos líderes das igrejas, se não fossem as mulheres. Eu, pastor, já pastoreando igrejas, pastor Marcos, pastor Fernando, qualquer um de nós sabemos muito bem disso. Que se nós, pastores, dependêssemos da cooperação em massa, em peso, né, da igreja e dos homens, né, dos varões, muitas vezes a gente ficava a pé, né? A gente ficava, porque as mulheres puxam a fila, estão à frente. Então, um dos caminhos, ou o caminho também para nós trabalharmos a nossa vida, termos fé, termos uma dependência do Senhor, fidelidade, gerando em nós o desejo de trabalhar para o Senhor, de envolver a nossa vida na obra do Senhor. E aí nós lembramos, nem precisamos, podemos ir para a palavra e lembrar das mulheres que foram bênção do Senhor para o próprio ministério de Jesus Cristo, o ministério dos apóstolos. Mas lembramos de irmãs que passaram por aqui, que foram bênção na igreja, que dedicaram suas vidas ao trabalho do Senhor, e os filhos poderiam olhar para a fé das suas mães, das suas avós, e dizer: puxa, a minha mãe, a minha avó, elas se envolvem tanto com a igreja, vale a pena eu também me envolver, eu também trabalhar para o Senhor. Infelizmente, muitos filhos de irmãs ou netos de irmãs que foram e são verdadeiras bênçãos na casa do Senhor, não olham por esse prisma, não olham esse aspecto da vida da sua mãe, dos seus avós, dos seus pais. Mas o trabalho que é fruto da fé, fruto da nossa fidelidade, ele é também importante. Por isso eu desafio você, mamãe, você, avó, a se envolver no trabalho do Senhor. A igreja tem crianças que precisam de professores, tem jovens que precisam de pessoas para orientá-los, ajudá-los. Precisa de pessoas para se envolver, e as irmãs, as mulheres, precisam se envolver para que os seus filhos possam também olhar nesse aspecto e dizer: a minha mãe, a minha avó, ela é uma mulher de fé. E isso gerar nos filhos também essa fé. Mas, muito bem, Paulo estava triste, preso, sofrendo, e aí ele lembra de Timóteo e lembra de sua mãe e de sua avó. Se nós tivéssemos alguém hoje, a gente está no mês de missões, e os missionários têm passado algumas dificuldades em alguns lugares do mundo.
Fico imaginando eles reportar-se às suas igrejas, né? Agora por WhatsApp, enfim, por algum meio aí mais rápido de comunicação, e lembrar, olha, a irmã tal tem uma fé muito estruturada, porque ela herdou essa fé da sua mãe, que consequentemente herdou de sua avó. A família, como foi dito aqui no domingo passado, é um lugar de perdão. A família, como foi dito hoje pela manhã pelo pastor Marcos, é um lugar de restauração. O Deus da família, o Deus que perdoa, o Deus que restaura. E a família também é um lugar de fé. Lugar onde aprendemos a ter fé. É muito bom você estar na igreja, e aqui você também, que é uma família, não é? Como nós ouvimos já, e realmente somos uma família. Mas é lá na nossa casa, dentro da nossa casa, que precisamos deixar o Senhor agir. E lá dentro da nossa casa, demonstrarmos a fé, para que os nossos possam aprender a confiar no Senhor, aprender a depender do Senhor. Irmãos, como é maravilhoso isso. Nós vermos os nossos filhos vivendo a fé. As dificuldades, elas surgem, e nós não devemos ser hipócritas para os nossos filhos, quando passamos por dificuldades. Não, eles precisam saber que às vezes não tem dinheiro para comprar aquilo que eles querem. Às vezes não temos condições de ir a algum lugar, porque a situação não está boa. Eles precisam saber que nós, em quase todo o tempo, precisamos depender do Senhor. Nós passamos por isso em algumas situações. Quantas vezes tivemos que dizer para nossas filhas, olha, hoje nós não vamos comer carne não. Aliás, não é hoje, não é vários dias, né? O preço que está a carne, ninguém come carne todo dia não. Mas não vai, ué. E quando chega a enfermidade? Os filhos precisam saber e orar juntos ao Senhor. Eu lembro de uma experiência, né? A Bíblia nos traz a experiência lá da saída do povo lá do Egito, e quando o Senhor institui a Páscoa, Ele diz que as famílias deveriam apanhar um cordeiro, se a família fosse grande, né? Eles iam comer eles mesmos ali, mas se fosse pequena, ia juntar outra família para dividir, para todos estarem juntos. Mas a família deveria estar ali, fechada em suas casas, e alimentar-se, porque eles viriam o socorro do Senhor, juntos, dentro de casa. Falei da viúva de Serepta, né? E Elias. Elias falou para ela, vai lá, volta para sua casa, prepara lá o bolo, prepara uma comida para mim, você vai ver que a botija não vai secar o azeite, e nem a farinha vai secar lá da vasilha. E dentro da casa, lá na casa, com certeza o seu filho viu o milagre acontecendo. Dentro de casa é o lugar de vermos os milagres acontecerem. Nossos filhos precisam ver isso. Nossos filhos precisam ver nós orando. Eu pai, você mãe, você avó orando. Nossos filhos precisam ver nossos pais, nossas mães, vossos pais, as vossas mães, puxando a fila para ir para a igreja. E só um parênteses. Hoje na igreja tinha três crianças.
ou 4, 3 ou 4 crianças. Como que o seu filho vai vir para a igreja se você não vier? Vai vir sozinho? Se precisar, avisa aí, a Kombi vai buscar, mas mamãe, papai, levanta. Puxa fila para ir para a igreja, para vir para a igreja. Puxa fila para estar nos cultos na igreja. Hoje, como tinha um ditado que dizia que muitos chapéus estão segurando os corpos. O telhado está tentando segurar a casa. Muitos filhos estão vindo, os pais ficando. Precisamos resgatar a fé, ou reafirmar a fé, naquilo que nos traz fé. O Senhor quer que nós tomemos decisões hoje para abençoar nossa família daqui a alguns anos. Irmãos, eu creio que precisamos sim, como disse o pastor Fernando Brandão, na sua primeira preleção lá, quando começou a campanha da família. Não precisava ter campanha para orar pela família. Não precisava ter campanha para orar pela família. Porque isso tem que ser algo constante. Porque, como disse o pastor Fernando, acho que o pastor Marcos também falou, que o diabo não dorme. Deus não dorme. Deus nem cochila, nem tosqueneja, né, como diz a palavra. Mas o diabo também não. E ele sabe onde ele nos atinge. E eu confesso, irmãos, que dá a impressão que em algumas áreas ele está logrando êxito. E uma dessas áreas é a família. Não porque Deus quer, não porque a liderança do Senhor na igreja quer, mas porque nós temos deixado Ele entrar na nossa casa. Nós estamos cantando, orando, pedindo ao Senhor que não permita que o diabo entre em nossa casa. Precisamos ter fé. Precisamos ter uma fé, como Paulo disse que Timóteo tinha. Um jovem, uma fé não fingida. E Timóteo foi a bênção que foi no ministério pastoral. Porque Deus assim o quis. Deus chamou Timóteo. Deus chamou Paulo. Assim como Jeremias e outros. Mas Deus chamou cada um de nós também essa noite aqui. Deus tem chamado nossos filhos para exercer os seus ministérios. Mas precisamos ter fé. A fé, como diz em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Você tem fé? Você é uma mulher, uma mãe, uma avó de fé? Que Deus as abençoe. Mamães, eu sei que vocês têm fé. Eu sei o quanto vocês, às vezes, sofrem, pelos problemas que os filhos passam, as dificuldades. Nós nos alegramos com as suas vitórias, suas conquistas, mas também nós temos que nos pôr diante do Senhor e orar. E eu não disse, mas o caminho para termos fé é orarmos, intercedermos constantemente por nossos filhos. A Bíblia cita não só mães, mas pais, que faziam isso por seus filhos.
E Jó era um deles que orava por seus filhos. Precisamos orar. Precisamos buscar ao Senhor. No mês da família, pedirmos ao Senhor, ou buscarmos no Senhor, experiências com Ele, que nos dê mais fé para enfrentarmos tudo o que vier e assim nós deixarmos esse legado para os nossos filhos. E daqui a alguns anos, quando seu filho, seu neto receber uma correspondência de alguém, um e-mail, um zap, dizer, olha, esse seu filho, você é o que é, porque você teve uma mãe, você teve uma avó de fé, e você é quem você é de fé, e uma fé não fingida, porque você herdou da sua mãe, da sua avó, do seu pai, da sua família. Eu gostaria de orar com os irmãos nesse instante. Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Nós vamos pedir ao Senhor que abençoe as nossas famílias, as mães, não é? Eu sei de irmãs de fé que estão aqui, porque a gente conhece algumas aqui já há muito tempo, né? Eu sei o quanto vocês se empenham em orar por sua família, quanto vocês choram, como fazia Ana diante do Senhor por sua família. E saibam que a palavra do Senhor diz que as suas orações, nenhuma delas são esquecidas pelo Senhor. Aliás, a palavra do Senhor diz que as orações estão sendo guardadas lá pelo Senhor. E o Senhor não vai deixar de ouvi-las. Não se esqueça disso. Como diz uma canção que cantávamos aqui alguns anos atrás, ainda que demore, ou ainda que pareça, o Senhor não se esqueceu das suas orações. Seja por seu filho, seja por seu neto, seja por seus familiares, Deus não se esquece. Por isso, não devemos parar de orar. Não devemos parar de buscar ao Senhor. Não devemos parar ou deixar de estar na casa do Senhor, porque o Senhor ouve. O Senhor olha para nós. Nós temos experiência em casa sobre isso. E eu sei que muitos irmãos aqui têm. E se pudesse nós termos um dia aqui na igreja para compartilharmos as bênçãos, as respostas da fé que temos, íamos passar aqui um bom tempo. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos ouve. E o hino diz, né? Sua fé, Jesus contemplará. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nessa noite, a tua igreja, nesse culto, homenagear as mães. Obrigado, Pai, porque cada um de nós lembramos do que foi as nossas mães, nossa mãe. Sabemos que elas não são perfeitas e não foram perfeitas. Ó Senhor, mas o Senhor comparou. O Senhor disse que ainda que o amor das mães se esfriasse, o seu amor nunca se esfriaria. Porque o amor que o Senhor colocou no coração das mães é um amor muito próximo ao amor do Senhor. Muito obrigado por isso. Que o Senhor continue dando às nossas irmãs, as mães aqui, fé
fidelidade, dependência do Senhor, esperança de que o Senhor tem ouvido as suas orações e que os filhos, Pai, estejam herdando a fé que suas mães, suas avós têm demonstrado a cada um deles. Em especial, nós abençoamos a vida de cada mãe, de cada avó, nessa noite aqui na tua casa. Que o Senhor ouça suas orações, que o Senhor atenda a cada um dos seus clamores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.